As luzes fluorescentes da sala de emergência do Mercy General Hospital estavam a piscar há 3 dias seguidos, e ninguém parecia se importar o suficiente para consertá-las. Eu tinha deixado de notar isso por volta da 9ª hora do meu turno, em algum momento entre o adolescente com o braço partido e a senhora idosa que tinha caído na banheira. Os meus pés doíam de tal forma que me davam vontade de chorar. A minha bata estava manchada com o sangue de outra pessoa. E a pressão constante na parte inferior das minhas costas lembrava-me que estar grávida de 6 meses e trabalhar turnos duplos provavelmente não era o que a minha obstetra tinha em mente quando falou em atividades leves. Mas atividades leves não pagavam as contas. Atividades leves não cobriam o aluguer do meu apartamento no Queens, nem as contas médicas crescentes das consultas pré-natais, nem o facto de que eu precisaria de alguma forma, mobiliar um quarto de bebê nos próximos 3 meses. Atividades leves eram um luxo para mulheres que tinham parceiros, família ou contas poupança com mais de 200 detalhes. Eu não tinha nada disso. Maya, você parece morta, disse Riley, aparecendo ao meu lado com uma expressão preocupada que enrugava sua pele escura em linhas de ansiedade. Ela tinha sido minha mentora quando comecei no Mercy há 2 anos e se tornou a pessoa mais próxima que eu tinha de uma família nesta cidade. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Tentei lembrar-me. O pequeno almoço tinha sido uma barra de cereais às 6 horas. O almoço tinha sido interrompido por uma emergência cardíaca. Agora era quase meia-noite. Estou bem, não está bem. Estás grávida de 6 meses e estás de pé há 14 horas. Ela colocou uma barra de proteína na minha mão com a autoridade de alguém que não aceitaria um não como resposta. Come isto e nem penses em fazer aquele turno extra no sábado. Se estás a gostar da história até agora, não te esqueças de clicar no botão gosto e subscrever. Deixe um comentário a dizer de onde está a assistir. Adoro saber a sua opinião. A barra de proteína tinha gosto de papelão e chocolate artificial, mas eu comi mesmo assim. Encostada na mesa da enfermaria, tentava não pensar em como meus pés doíam. Através das portas da sala de emergência, eu podia ver o horizonte de Manhattan brilhando à distância. Uma lembrança de toda a riqueza e oportunidades que existiam do outro lado do rio, em um mundo do qual eu nunca faria parte. O Dr. Chen também precisa de você na trauma. Outra enfermeira chamou e eu me afastei do balcão, ignorando a forma como o meu corpo protestava contra o movimento. O paciente na sala de trauma 2 era um empresário de 30 e poucos anos que tinha sido assaltado a 3 quarteirões do seu hotel. Cortes superficiais, um olho roxo a formar-se, mas nada que colocasse a sua vida em risco. Limpei as feridas dele com falta de prática, enquanto o Dr. Chen fazia perguntas sobre traumatismo craniano e verificava as pupilas dele. Deve apresentar queixa à polícia, disse eu baixinho, enquanto aplicava pensos borboleta no corte acima da sobrancelha. Às vezes, eles conseguem recuperar bens roubados, disse ele, rindo amargo e sarcástico. Nesta cidade, eles vão arquivar o caso e esquecê-lo em menos de 1 hora. Ele não estava errado, mas eu não disse isso. Em vez disso, terminei de enfaixá-lo e passei para o próximo paciente, e depois para o seguinte, até que finalmente, felizmente, o meu turno terminou às 2 da manhã. O metro de volta para Queens estava quase vazio àquela hora. Adormeci no meu lugar, com uma mão protegendo a minha barriga, sentindo o bebê a chutar contra a minha palma. Ela estava ativa naquela noite, fazendo o que eu comecei a considerar a sua rotina de ginástica da meia-noite. Eu sei, minha menina, sussurrei. Só mais alguns meses e tudo será diferente. Era uma mentira, e ambos sabíamos disso. Em mais alguns meses, tudo seria mais difícil. A creche era cara. A fórmula era cara. As fraldas, as roupas e tudo o mais que um bebê precisava era caro. E eu faria tudo sozinha, porque o pai do bebê tinha deixado bem claro que a paternidade não fazia parte dos seus planos de vida quando lhe contei que estava grávida. O meu apartamento estava escuro e frio. Quando finalmente entrei pela porta às 3 da manhã, estava cansada demais para tomar banho, cansada demais até para tirar a minha roupa de trabalho. Desabei no meu sofá usado e adormeci em poucos minutos. A manhã seguinte chegou muito cedo, anunciada pelo meu despertador a tocar às 10 horas. Tinha 4 dias de folga pela frente. Um presente raro dos deuses da agenda.
E eu pretendia passar pelo menos o primeiro dia sem fazer absolutamente nada. Mas o meu telemóvel tinha outros planos. Último aviso, pagamento do aluguer em atraso, pague em 48 horas ou enfrentará um processo de despejo. Olhei para a mensagem de texto do meu senhorio, com o estômago a afundar. Eu tinha pago o aluguel. Eu sabia que tinha pago o aluguel. Mas quando verifiquei minha conta bancária, meu coração afundou. O pagamento tinha sido devolvido. Fundos insuficientes. Eu tinha esquecido do pagamento automático do meu empréstimo estudantil. Os US$ 400 que tinham sido debitados 3 dias antes, deixando-me com um déficit de exatamente os US$ 260 para pagar o aluguel. Os 260 poderiam muito bem ser 2.000. Eu não tinha essa quantia. Não os teria até ao prazo. Pela primeira vez em meses, deixei-me chorar. Não as lágrimas silenciosas e controladas que aperfeiçoei durante a gravidez, mas soluços intensos que faziam todo o meu corpo tremer e provavelmente não eram bons para o bebê. Mas não conseguia parar. O peso de tudo, o cansaço, o medo e a solidão caíram sobre mim em ondas. Quando finalmente terminei de chorar, lavei o rosto, preparei uma chávena de chá e fiz o que sempre fazia quando as coisas ficavam impossíveis. Fiz um plano. Podia fazer um turno extra. A Michelle dir-me-ia para não fazer isso, mas a Rally não tinha um aviso de despejo pairando sobre a sua cabeça. Ou podia tentar vender algumas coisas, embora não tivesse muito que valesse a pena vender. Ou eu poderia. O meu telefone tocou. Número desconhecido. Olá, Sra. Torres. Aqui é Catherine, da Elite Event Services. Recebemos a sua candidatura para trabalho de catering e temos uma necessidade urgente de garçons para esta noite. Evento privado de alto nível em Manhattan. 4 horas de trabalho, os 250 em dinheiro. Eu havia me candidatado a uma dúzia de empresas de catering há um mês, desesperada por qualquer renda extra. Nenhuma delas havia ligado de volta até agora. Que tipo de evento? Perguntei, já sabendo que diria sim independentemente da resposta. Jantar privado, clientela muito exclusiva. Precisaria estar no local às 18 para uma orientação. Calças pretas, camisa branca de botões, sapatos confortáveis. Consegue vir? US$ 250. Quase exatamente o que eu precisava para evitar o despejo. Estarei lá, respondi. O local era em Tribeca, um armazém reformado que havia sido transformado em algo elegante e caro. O tipo de lugar onde cada obra de arte nas paredes provavelmente custava mais do que o meu salário anual. Cheguei às 17h45 vestindo a minha melhor calça preta e uma camisa branca que estava ficando um pouco apertada na barriga, esperando que a coordenadora do evento não percebesse que eu estava grávida e me mandasse para casa. Catherine revelou-se uma mulher severa na casa dos 50 anos que me olhou de cima a baixo com um olhar crítico. És a Maia? Sim, senhora. Grávida? O meu coração afundou-se. 6 meses, mas posso trabalhar, prometo. Fico de pé o dia todo no meu trabalho normal. Ela levantou a mão. Não me importo desde que possas fazer o trabalho. Mas este é um evento muito especial. Convidados muito especiais. Fala quando lhe dirigirem a palavra. Não faz perguntas. Não faz contato visual, a menos que seja necessário. E não fale sobre nada do que vir ou ouvir esta noite. Entendido? Entendido. Ela entregou-me um colete de empregada que pelo menos escondia um pouco a minha barriga. Há 12 convidados esta noite. Será responsável por 3 mesas na sala de jantar principal. Bebidas, aperitivos, pratos principais, sobremesas. Mantenha os copos de água cheios, retire os pratos rapidamente e permaneça invisível. Consegue fazer isso? Invisível. Essa era basicamente a história da minha vida. Sim, senhora. Os outros empregados eram jovens, elegantes e pareciam fazer isso regularmente. Conversavam baixinho enquanto preparávamos tudo, mas eu mantive-me calada, concentrando-me em aprender a disposição da sala de jantar e tentando não pensar em como as minhas costas já doíam. Às 19 horas em ponto, os convidados começaram a chegar. Eu estava na cozinha a encher a minha bandeja com taças de champanhe quando ouvi a voz de Catherine assumir um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Diferencial, quase reverente. Sr. Vulov, seja bem-vindo. A sua mesa está pronta. Através da janela da porta da cozinha, vi-o pela primeira vez. Era alto, talvez 1,88 m, com cabelo escuro penteado para trás e um rosto que parecia esculpido em mármore.
Maçãs do rosto salientes, queixo forte e olhos tão escuros que pareciam pretos à distância. Vestia um fato que provavelmente custava mais do que o meu carro antes de avariar, e que eu tive de vender para peças. Tudo nele transmitia poder. Desde a forma como se movia pelo espaço, como se fosse o dono, até a forma como os outros convidados subtilmente ajustavam as suas posições para acomodar a sua presença. Dois homens ladeavam-no. Segurança. Percebi que não estavam vestidos como seguranças, mas a forma como os seus olhos constantemente examinavam a sala, a forma como os seus casacos se projetavam ligeiramente de um lado, disse-me tudo o que eu precisava de saber. Quem é aquele? Sussurrei ao empregado ao meu lado, um jovem chamado Marcos. Ele lançou-me um olhar incrédulo. Não sabes que é o Alex Vulov? Ele basicamente comanda o crime organizado russo em Nova York e metade de Nova Jersey. Ele pegou na sua própria bandeja. O melhor conselho: não olhes para ele, não falem com ele e rezem para que ele não repare na vossa existência. A minha boca ficou seca. Crime organizado. Máfia. Eu estava a servir bebidas a verdadeiros criminosos, mas eram $250. Eu precisava de $250. Respirei fundo, peguei a minha bandeja e empurrei as portas da cozinha para entrar na sala de jantar. A noite começou a correr bem. Os convidados eram educados, embora distantes. Falavam em voz baixa, às vezes em inglês, às vezes em russo ou italiano, ou em línguas que eu não conseguia identificar. Mantive os copos de água cheios, servi as entradas e mantive-me o mais invisível possível. A mesa de Volkov ficava num canto, posicionada de forma que ele pudesse ver toda a sala. Graças a Deus não fui designada para a sua sessão, mas não conseguia evitar olhar na sua direção. Havia algo magnético nele, algo que atraía o olhar, mesmo que todos os meus instintos gritassem para desviar o olhar. Ele estava numa conversa profunda com um homem mais velho. As suas cabeças estavam inclinadas uma para a outra. Mesmo do outro lado da sala, eu podia sentir a intensidade da discussão. Eu estava a limpar os pratos de uma das minhas mesas quando ouvi um trecho de conversa em russo da mesa diretamente atrás da de Volkov. Eu não falava russo, mas ouvi uma palavra claramente: veneno. Fiquei paralisada, com o prato meio levantado da mesa. O homem que falava era jovem, talvez com 30 anos, com cabelo loiro penteado para trás e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele falava com o seu companheiro, outro jovem, e eles olhavam constantemente para a mesa de Volkov. Passei para o prato seguinte, tentando parecer que estava apenas a fazer o meu trabalho, esforçando-me para ouvir mais. O meu coração batia forte no peito. O homem loiro tirou um pequeno frasco do bolso do casaco e mostrou-o ao seu companheiro. Era pouco maior do que o meu polegar, cheio de um líquido transparente. Ele colocou-o de volta no bolso e disse algo em russo que fez o seu companheiro rir nervosamente. Eles iam envenená-lo. Iam envenenar Alex Avou. E eu era a única que tinha percebido. Todos os pensamentos racionais na minha cabeça gritavam para eu ignorar. Isso não era da minha conta. Eles eram criminosos. Deixa-os matarem-se uns aos outros. Pega nos teus $250 e vai para casa. Mas havia outra voz, mais baixa, mas impossível de ignorar. A mesma voz que me fez tornar-me enfermeira. A voz que dizia: todas as vidas são importantes, mesmo as vidas de pessoas que provavelmente fizeram coisas terríveis. Eu não podia deixar alguém morrer, não quando eu podia impedir isso. As minhas mãos tremiam enquanto levava os pratos de volta para a cozinha. Eu tinha talvez alguns minutos antes que o próximo prato fosse servido. Minutos para descobrir como avisá-lo sem ser morta no processo. Eu não podia simplesmente ir até a mesa dele. A segurança dele me impediria. E se os possíveis envenenadores me vissem a falar com ele, eu seria o próximo alvo deles. Eu precisava ser sutil, inteligente, um guardanapo. Eu poderia escrever num guardanapo. Na cozinha, peguei uma caneta da prancheta da Catherine e um guardanapo de pano limpo da pilha. Minha mão tremia tanto que mal conseguia escrever, mas conseguia escrever 4 palavras em letras maiúsculas. Eles envenenaram a sua bebida. Dobrei o guardanapo e o enfiei no meu colete. O meu coração batia tão rápido que me senti tonta. O bebê chutou com força, como se sentisse o meu medo. "Estás bem?" Marcos perguntou, olhando para mim com preocupação. "Estás pálida?"
Estou bem. Menti. Só preciso de um pouco de água. O próximo prato estava a ser servido. Enchi a minha bandeja com os pratos da minha secção, a minha mente a pensar em cenários. Como poderia entregar-lhe o guardanapo? Eu não estava a servir à mesa dele. Não podia simplesmente passar por lá, a menos que deixasse cair alguma coisa. Levei a minha bandeja para a sala de jantar, dirigindo-me às mesas que me foram atribuídas. Mas, ao passar perto da mesa de Vulov, tropecei sem motivo aparente, cambaleando para a frente com um suspiro. A bandeja inclinou-se e os pratos escorregaram. Consegui apanhar a maioria deles, mas um caiu em direção à mesa de Volkov, aterrando com um estrondo que fez toda a sala ficar em silêncio. Desculpe, gaguejei, pousando a bandeja e correndo para limpar os cacos de cerâmica e a comida espalhada. Desculpe, vou limpar isto imediatamente. A segurança de Volkov levantou-se imediatamente, com as mãos a moverem-se em direção aos casacos. Mas o próprio Vulov levantou a mão, impedindo-os. Tudo bem, disse ele, com a sua voz grave e acentuada. Russo, definitivamente russo. Acidentes acontecem. Ajoelhei-me ao lado da sua cadeira, recolhendo os pedaços do prato partido num guardanapo sobressalente, consciente de como estava perto dele. Perto o suficiente para sentir o cheiro da sua colônia. Cara e amadeirada. Perto o suficiente para ver as cicatrizes nos seus nós dos dedos. Ao alcançar um pedaço de cerâmica, perto do copo de água dele, tirei o guardanapo dobrado do meu colete e deixei-o cair diretamente no seu colo, camuflado entre os detritos que estava a limpar. Os nossos olhos encontraram-se por uma fração de segundo. Os dele eram os castanhos mais escuros que eu já tinha visto, quase pretos e incrivelmente frios. Eles percorreram-me, absorvendo tudo. A gravidez, as roupas baratas, o modo como as minhas mãos tremiam. Então eu estava de pé, pedindo desculpas novamente, recuando com o meu coletor de detritos improvisado, enquanto Catherine corria com uma pá de lixo e mais desculpas. Fugi para a cozinha, com o coração batendo tão forte que achei que fosse desmaiar. Eu tinha feito isso. Eu o tinha avisado. Agora só me restava rezar para que ele levasse a sério e não me matasse por ter tocado nele. Através da janela da porta da cozinha, observei-o cuidadosamente. Ele não se mexeu por um longo momento, continuando a conversa com o homem mais velho. Então, casualmente, ele se abaixou como se estivesse a tirar algo do colo. Ele encontrou o guardanapo. Desdobrou-o debaixo da mesa, onde ninguém mais podia ver. Leu-o. A sua expressão não mudou, nem mesmo ligeiramente, mas algo na sua postura mudou. A sua coluna endireitou-se quase imperceptivelmente. Os seus olhos, que estavam focados no seu companheiro, começaram a examinar a sala. Pararam no homem loiro 2 mesas adiante e ficaram ali. Volkov disse algo a um dos seus seguranças, que imediatamente se dirigiu para a cozinha. Para mim. Oh, Deus! Oh, Deus! O que eu tinha feito? O segurança empurrou as portas da cozinha. Ele era enorme, com a cabeça raspada e uma cicatriz descendo por uma das bochechas. Você, disse ele, apontando para mim. O Sr. Vulov quer vê-la agora. Catherine empalideceu. Há algum problema? O segurança repetiu, ignorando-a completamente. Todos os meus instintos gritavam para eu fugir. Mas para onde iria? E o que aconteceria ao bebê se eu fugisse? Com as pernas trêmulas, segui o segurança de volta à sala de jantar. Os outros convidados tinham voltado às suas conversas, mas senti todos os olhos postos em mim enquanto caminhava em direção à mesa de Volkov. Ele levantou-se quando me aproximei, elevando-se acima de mim. De perto, ele era ainda mais intimidante. Não apenas pelo seu tamanho, mas pela aura de violência controlada que emanava dele como calor. Lá fora, ele disse simplesmente, precisamos de conversar. Estou a trabalhar, comecei a dizer. Já terminou o seu trabalho? Ele colocou a mão na minha cintura, com firmeza, mas sem causar dor, conduzindo-me para uma saída lateral. A sua segurança formou uma parede à nossa volta, bloqueando a visão do resto da sala. Saímos para um beco atrás do edifício. O ar da noite estava frio, fazendo-me tremer com o meu colete fino. O carro de Volkov estava lá. Um Mercedes preto com vidros escuros. A porta traseira abriu-se. Entra, disse ele. Dei um passo para trás. O medo superou todos os outros instintos. Eu só queria ajudar. Eu vi que eles estavam a planear envenená-lo e não podia simplesmente entrar no carro, Maia.
Ele sabia o meu nome. Como ele sabia o meu nome? Por favor, eu disse, odiando como a minha voz tremia ao dizer o meu nome. Eu tenho um bebê, estou grávida de 6 meses. Por favor, não me machuque. Algo passou pelo seu rosto. Não era exatamente emoção, mas uma mudança naquela máscara fria perfeita. Os seus olhos baixaram para a minha barriga, depois voltaram para o meu rosto. Não vou magoar-te, disse ele, com a voz mais suave do que antes. Mas acabaste de salvar a minha vida e agora estás em perigo. Aqueles homens que tentaram envenenar-me. Eles viram-te a dar-me aquele guardanapo. Sabem que me avisaste, o que significa que vão atrás de ti a seguir. As palavras atingiram-me como água gelada. Claro, claro que eles tinham visto. Eu estava tão concentrada em avisá-lo que não pensei em me proteger. Entre no carro, ele disse novamente. Vou levá-la para um lugar seguro. Vamos conversar e decidir o que fazer a seguir. Olhei para a porta aberta do carro e para o beco atrás de mim, escuro e vazio. Olhei para o rosto de Vulov, frio e perigoso, mas não, percebi, ameaçador. O bebê deu um pontapé forte, como se estivesse a dar a sua opinião. Entrei no carro, voltei no carro. Volov sentou-se ao meu lado e a porta fechou-se com um clique final que soou caro. O interior cheirava a couro e a sua colônia. Um dos seus seguranças entrou no banco do passageiro da frente e então partimos, afastando-nos do edifício e entrando na noite de Manhattan. Para onde me está a levar? Perguntei, tentando manter a voz firme. Para minha casa é segura, não posso simplesmente desaparecer. Tenho um emprego, um apartamento, as pessoas vão procurar-me. Ele pegou no telemóvel, digitou algo e mostrou-me o ecrã. Uma mensagem de texto para Catherine. Emergência familiar. Maya não vai voltar esta noite. O pagamento dela será transferido. Isso não é... Não pode simplesmente... Lutei para encontrar palavras que fizessem sentido para um homem que claramente fazia o que queria. Preciso de ir para casa. A tua casa já não é segura. Ele guardou o telemóvel no bolso e virou-se para mim. Conta-me exatamente o que viste e ouviste. E foi o que fiz. A conversa em russo, o frasco, os olhares em direção à mesa dele. Todos os detalhes de que me lembrava. Ele ouviu sem interromper, com uma expressão indecifrável. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Falas russo? Perguntou ele finalmente. Não, só ouvi a palavra veneno e vi o frasco. A maioria das pessoas teria ignorado, ficado fora disso. Os seus olhos escuros estudaram-me com uma intensidade que me fez querer contorcer-me. Por que não o fizeste? Encarei o seu olhar, encontrando uma coragem que não sabia que tinha. Porque sou enfermeira, salvo vidas. É o que faço, mesmo as vidas de criminosos. Mesmo assim, algo que poderia ser respeito brilhou nos seus olhos. Qual é o seu nome completo? Maya Torres. Onde trabalha Maya Torres? No Mercy General Hospital, na sala de emergência. Ele digitou algo no seu telemóvel. Quando paramos em frente a um prédio de tijolos marrons no Upper East Side, eu tinha certeza de que ele sabia tudo sobre mim, meu endereço, meu saldo bancário, provavelmente meu tipo sanguíneo. O prédio era lindo. 4 andares de tijolos impecáveis e janelas grandes. Não era o que eu esperava de um chefe do crime. Eu imaginava algo mais parecido com uma fortaleza, mais obviamente defensivo. Mas quando entramos, eu entendi. A segurança estava lá, apenas escondida. Câmaras em todos os cantos, portas reforçadas, homens posicionados em pontos estratégicos. Era uma fortaleza, só que elegante. Dmitri irá mostrar-lhe um quarto de hóspedes, disse Vulov. Descanse um pouco. Conversaremos mais pela manhã. Não posso ficar aqui, protestei fracamente. Tenho que trabalhar amanhã. Já providenciei para que tirasse uma licença do hospital. Por motivos médicos. O seu supervisor foi muito compreensivo quando o meu pessoal explicou que você teve algumas complicações na gravidez. Olhei para ele com uma mistura de raiva e medo a fervilhar no meu estômago. Não pode simplesmente reorganizar a minha vida. Posso e fiz isso porque, neste momento, a sua vida está em perigo. E a única maneira de mantê-la viva é mantê-la aqui sob a minha proteção. Ele aproximou-se, tão perto que tive de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Você salvou a minha vida esta noite, Maya. Agora vou salvar a sua, quer você goste ou não. O quarto de hóspedes era maior do que todo o meu apartamento. Uma cama king size dominava o espaço,
coberta com o que pareciam lençóis de seda verdadeira. Janelas do chão ao teto davam vista para um jardim privado, embora cortinas pesadas estivessem fechadas no momento. Havia um banheiro anexo com banheira, chuveiro separado e mais mármore do que eu já tinha visto fora de um museu. Fiquei parada no meio de tudo isso, ainda vestindo meu colete de Catherine, e tentei não ter um colapso nervoso. Uma batida suave na porta me fez pular. Sim, uma mulher entrou, talvez com 50 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos num coque elegante. Ela trazia roupas dobradas e toalhas. Senhorita Torres, sou Helena. Eu administro a casa do Sr. Volov. Achei que você gostaria de tomar um banho e trocar de roupa. Estas devem servir em você. Ela colocou as roupas na cama, pijamas de algodão macio, um roupão e até roupas íntimas ainda na embalagem. Tudo parecia ser exatamente do meu tamanho. Como é que ele sabia? Comecei a perguntar. O Sr. Volkov é muito meticuloso, disse Helena com um pequeno sorriso. A casa de banho tem tudo o que precisa. Se estiver com fome, posso trazer uma bandeja. O meu estômago roncou em resposta. Mal tinha comido nada o dia todo. Estava demasiado nervoso com o trabalho de Catherine. Isso seria ótimo. Obrigado. Claro, alguma restrição alimentar, alergias? Abanei a cabeça, demasiado abalada para falar. Helena estudou-me por um momento, sua expressão suavizando-se. Sei que isto deve ser assustador, mas está seguro aqui, senhor. Volkov protege os seus e o senhor tornou-se um dos seus, quer tenha planeado isso ou não. Depois que ela saiu, finalmente deixei-me afundar na beira da cama. O colchão era tão macio que quase gemi. O meu corpo doía todo, pés, costas, ombros. O bebê estava a dar cambalhotas, provavelmente a reagir ao meu estresse. Eu sei, menina, sussurrei, colocando as duas mãos na barriga. Isto é uma loucura, mas vamos ficar bem. Temos de ficar. O banho foi tudo o que eu sonhei durante aqueles longos turnos no hospital. Água quente infinita, pressão da água que realmente funcionava, e sabonete sofisticado com cheiro de lavanda e algo mais que eu não conseguia identificar. Fiquei debaixo do chuveiro até os meus dedos ficarem enrugados, lavando o pânico junto com a sujeira do dia. O pijama serviu perfeitamente, o roupão também. Eu estava a secar o cabelo com uma toalha quando ouvi outra batida na porta. Helena voltou com uma bandeja cheia de comida. Frango grelhado, legumes assados, pão fresco, um acompanhamento de massa e um copo de leite. O Sr. Volkov achou que você poderia estar com fome, disse ela, colocando uma bandeja sobre uma mesinha perto da janela. Isso é demais, protestei, mesmo com água na boca. Está a comer por dois e parece que não faz uma refeição decente há semanas. O tom de Helena era gentil, mas firme, lembrando-me Rochelle. Coma, descanse, amanhã chegará logo. Comi tudo o que estava na bandeja e depois subi para a cama enorme. Apesar da minha ansiedade, apesar de tudo, o cansaço venceu. Adormeci em poucos minutos. Acordei com a luz do sol a entrar por uma fresta nas cortinas e com o cheiro de café. Por um momento de desorientação, pensei que estava a sonhar. Então a realidade voltou. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 9 horas. Eu tinha dormido quase 10 horas seguidas. Outra batida na porta. Helena novamente, desta vez com uma bandeja de café da manhã e mais roupas. Bom dia. O Sr. Vulov gostaria de vê-la no seu escritório às 10 horas. Trouxe algumas opções para você vestir. As opções eram roupas de maternidade em vários estilos, calças confortáveis, camisas macias e até um vestido. Todas de marcas famosas que eu reconhecia das revistas, mas que nunca teria condições de comprar. De onde vieram essas roupas? Perguntei, tocando o tecido de uma blusa particularmente macia. Foram entregues esta manhã. O Sr. Volkov tem pessoas que tratam dessas coisas. Helena pousou a bandeja do pequeno almoço. Ovos, torradas, fruta fresca, iogurte, mais café. Não se apresse, não há pressa. Depois de ela sair, tomei o pequeno almoço lentamente, tentando processar a minha situação. Eu tinha sido essencialmente raptada por um chefe do crime russo. Ele comprou-me roupas, deu-me um quarto na sua mansão e agora queria conversar. Eu precisava descobrir como sair dali, voltar para a minha vida, meu emprego, meu apartamento. Mas, mesmo enquanto pensava nisso, lembrei-me das suas palavras. A sua vida está em perigo. Estava mesmo? Ou era apenas uma desculpa para me manter ali? Vesti a roupa mais prática que encontrei,
calças pretas de maternidade e uma camisola cinzenta, e tentei domar o meu cabelo para ficar apresentável. Exatamente às 10 horas. Abri a porta e encontrei Dimitri, o segurança com cicatrizes da noite anterior, à espera no corredor. Por aqui, Sr. Torres, disse ele, com um sotaque forte, mas um inglês claro. Ele conduziu-me por uma grande escadaria até ao piso principal. Depois, por um corredor repleto de obras de arte que provavelmente custaram mais do que os meus empréstimos estudantis. Paramos diante de uma pesada porta de madeira. Dmitri bateu uma vez e abriu-a. O escritório de Volkov era todo em madeira escura e couro, com estantes embutidas cobrindo duas paredes e grandes janelas com vista para o segundo jardim. Ele estava sentado atrás de uma enorme secretária, a digitar num portátil. Ele olhou para cima quando entrei e fiquei novamente impressionada com o quão intimidante ele era. Mesmo com roupas casuais, jeans escuros e um suéter preto que, de alguma forma, ainda parecia caro. Maia, por favor, sente-se. Ele apontou para uma das cadeiras de couro em frente à sua secretária. Sentei-me cruzando as mãos no colo para esconder o seu tremor. Gostaria de ir para casa. Eu sei que gostaria. Ele fechou o portátil e recostou-se na cadeira, estudando-me com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Infelizmente, isso não é possível neste momento. Não pode simplesmente manter-me prisioneira aqui. Não é uma prisioneira. É uma convidada sob a minha proteção. Qual é a diferença? Um leve sorriso tocou os seus lábios. Prisioneiras não recebem roupas de maternidade de grife. Apesar de tudo, quase ri, quase. Sr. Vulov. Alexei, interrompeu ele. Chame-me Alexei. Sr. Vulov, repeti com firmeza, precisando da distância que a formalidade proporcionava. Agradeço por me alertar sobre o perigo, mas tenho uma vida, um emprego, um apartamento, contas a pagar. Não posso simplesmente desaparecer. Ele abriu uma gaveta da secretária e tirou uma pasta, deslizando-a na minha direção. O aluguer do seu apartamento foi pago pelos próximos 6 meses. Os teus empréstimos estudantis foram pagos na totalidade. O teu hospital foi informado de que vais tirar uma licença médica devido a complicações na gravidez. Totalmente paga. As tuas contas de serviços públicos estão em pagamento automático a partir de uma conta que criei em teu nome. Olhei para a pasta com medo de tocar nela. Não podes fazer isso, já fiz. Por quê? A palavra saiu aguda, quase zangada. Por que farias isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento, com uma expressão contemplativa. Porque salvaste a minha vida. Porque estás grávida, sozinha e a passar por dificuldades. Porque posso. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. E porque os homens que tentaram envenenar-me ontem à noite fazem parte da família Mikhail. Eles são perigosos, implacáveis e viram claramente que me avisaste, o que significa que virão atrás de ti para eliminar a testemunha. O nome Mikhail fez-me sentir um arrepio na espinha. Mesmo eu, que não sabia nada sobre crime organizado, já tinha ouvido esse nome. Era sussurrado no hospital às vezes, quando certos pacientes chegavam com ferimentos de bala e a polícia estava misteriosamente ausente. O que queres de mim? Perguntei baixinho. Nada que não estejas disposta a dar. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Fica aqui, onde estás segura. Deixa-me proteger-te a ti e ao teu bebê. Em troca, vou garantir que nunca mais terás de fazer turnos duplos. Nunca mais terás de te preocupar com o aluguer, contas médicas ou qualquer uma das coisas que te mantinham acordada à noite. Não quero ser um caso de caridade de ninguém. Tu não és caridade. És um investimento. Perante o meu olhar confuso, ele continuou. És enfermeira, com formação em urgências. Preciso de alguém com as tuas competências. Para quê? O meu pessoal precisa ocasionalmente de cuidados médicos, do tipo que não pode ser prestado através dos canais hospitalares normais. A compreensão surgiu fria e desconfortável. Queres que eu seja a tua enfermeira pessoal, para tratar criminosos que não podem arriscar ir às urgências. Quero que uses as tuas competências para ajudar pessoas que precisam. Se essas pessoas são criminosas ou não, é uma questão de perspectiva. Eu deveria ter dito não. Deveria ter exigido sair. Que se dane a segurança. Mas pensei no meu apartamento, tão pequeno e frio. No meu emprego, onde trabalhava até a exaustão
por um salário que mal dava para sobreviver. No aviso de despejo, na conta bancária vazia, no medo de não conseguir sustentar o meu bebê. E pensei nas palavras dele. Nunca mais terá que se preocupar. Por quanto tempo? Perguntei. Até que esteja seguro. Até que tenhamos lidado com a ameaça Miov. E se eu disser não, ele se levantou, contornou a mesa e sentou-se na borda, agora mais perto de mim. Então eu te levarei para casa e designarei seguranças para vigiar o teu apartamento, o teu local de trabalho, todos os lugares que fores. Porque não vou deixar que morras por minha causa, Maia. Não depois de teres arriscado a tua vida para me salvar. Se está a gostar desta história, certifique-se de subscrever e ativar as notificações para nunca perder uma publicação. O seu apoio significa tudo e ajuda-me a trazer mais histórias emocionantes como esta. Havia algo na sua voz, uma intensidade que ia além da mera obrigação. Eu não entendia. Não conseguia entender o que significava, mas sentia. Aquela corrente elétrica entre nós. O que aconteceu ontem à noite? Perguntei. Depois de receber o meu aviso, a sua expressão endureceu. Mandei os meus homens identificarem os 2 homens que planeavam envenenar-me. Foram interceptados antes de poderem agir. Estão a ser interrogados. Não queria saber o que interrogatório significava no mundo dele. O My Love enviou-os, continuou ele. É o primeiro passo no que provavelmente se tornará um conflito muito maior. Disputa territorial. Eles querem o que eu tenho. E eu sou apenas um dano colateral. Não, a palavra foi firme, absoluta. Agora estás sob a minha proteção, o que significa que quem tocar em ti toca em mim. E essa é uma linha que ninguém cruza 2 vezes. A possessividade na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou um calor estranho pelo meu peito. Quando foi a última vez que alguém prometeu proteger-me? Quando foi a última vez que fui importante para alguém? Preciso de ligar para a minha amiga, disse eu. Rochelle do hospital. Ela vai ficar preocupada. O teu telemóvel está a ser monitorizado pela minha equipa técnica. Usa-o para conversas normais, mas não menciones onde estás nem nada sobre a noite passada. Ele entregou-me o meu telemóvel, que aparentemente tinha sido recuperado do meu apartamento. Junto com várias outras malas com os meus pertences, percebi, ao vê-las empilhadas ordenadamente junto à porta. Liguei para a Rochelle com o coração a bater forte. Ela atendeu ao primeiro toque. Maia, meu Deus, estava muito preocupada. O hospital disse, estás em licença médica. O que aconteceu? Estou bem, disse eu, olhando para Alex, que me observava com aquela intensidade inquietante. Tive algumas complicações, problemas de pressão arterial. O médico quer que eu fique em repouso por um tempo. Onde estás? Eu vou visitar-te. Estou a ficar na casa de uma amiga, alguém que pode ajudar a cuidar de mim. As mentiras tinham um sabor amargo, mas estou bem, Ro. Prometo. Conversamos por mais alguns minutos. Rochelle preocupava-se comigo de uma forma que fez os meus olhos arderem com lágrimas. Quando desliguei, senti-me mais sozinha do que nunca. És boa a mentir, observou Alexi. Sou boa a sobreviver, corrigi. Há uma diferença. Algo mudou na sua expressão. Compreensão, talvez. Ou reconhecimento. Sim, Ele levantou-se, estendendo a mão para me ajudar a levantar da cadeira. A sua palma era quente e calejada. Vem, deixa-me mostrar-te a casa. Se vais ficar, deves conhecer o caminho. O edifício era ainda mais impressionante do que eu imaginava. 4 andares, cada um mais luxuoso que o outro. Uma cozinha de última geração, onde um chefe já preparava o almoço. Uma biblioteca com milhares de livros em vários idiomas. Uma academia que parecia saída de uma revista. Uma sala de mídia com uma tela maior que a parede do meu apartamento. E em todos os lugares, segurança discreta, câmaras, portas reforçadas, homens posicionados em pontos estratégicos, acenando respeitosamente quando Alex passava. O 3º andar é a minha residência privada, disse ele enquanto subíamos as escadas. Você é bem-vinda em todos os outros lugares da casa. Chegamos ao 2º andar, onde ficava o meu quarto. Há outros 4 quartos de hóspedes neste andar. Helena mora nos aposentos dos funcionários, no 4º andar. Se precisar de alguma coisa, de dia ou de noite, pode chamá-la. Ele parou do lado de fora do meu quarto com uma mão apoiada na moldura da porta. De perto, pude ver a cicatriz tênue ao longo de sua mandíbula,
O nariz ligeiramente torto que sugeria que ele havia sido quebrado pelo menos uma vez. Ele era perigoso, ferido e de alguma forma magnético. Por que está sendo tão gentil comigo? Perguntei baixinho. Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros examinando meu rosto. Porque está grávida. Porque está sozinha. Porque quando viu alguém em perigo, não hesitou em ajudar, mesmo que isso a colocasse em risco. Ele estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para me afastar, e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Porque há algo em si, Maia Torres, que me faz querer ser melhor do que sou. A minha respiração parou. Os dedos dele permaneceram na minha bochecha por um momento antes de ele dar um passo para trás. A distância profissional voltando. Descanse, disse ele. O almoço estará pronto em 1 hora. E então, se estiver a sentir-se bem, gostaria que conhecesse o Victor. Quem é o Victor? Uma sombra passou pelo rosto dele. O meu filho. Passei a hora seguinte no meu quarto tentando processar tudo. Alexei Vulov tinha um filho, uma família. Não deveria ter me surpreendido que os homens tivessem famílias, mesmo os criminosos, mas de alguma forma surpreendeu-me. Isso tornava-o mais humano, mais real. Helena trouxe o almoço para o meu quarto, outro banquete que eu não conseguiria terminar, junto com vitaminas pré-natais e um bilhete de Alexei. Cuide de si e do bebê. Consulta médica marcada para amanhã na minha clínica privada. Claro, ele tinha uma clínica privada. Por que não teria? Às 14 horas, Helena voltou para me dizer que Alexei estava à minha espera no jardim. Segui a escada abaixo e atravessei um conjunto de portas francesas que davam para um espaço paisagístico maravilhoso. Rosas, uma fonte, caminhos de pedra serpenteando entre canteiros cuidadosamente tratados. E lá num banco perto da fonte, estava Alexei sentado com um menino pequeno no colo. A criança não devia ter mais de 3 anos. Com cabelos escuros como os do pai e a mesma estrutura óssea marcante, ele lia um livro ilustrado, o dedo pequeno traçando as palavras enquanto a voz grave de Alexis narrava em russo. Eles pareciam tão normais, tão distantes do criminoso perigoso que eu sabia que Alexei era. Ele olhou para cima quando me aproximei e algo em sua expressão suavizou-se. Maia, venha conhecer Victor. O menino virou-se olhando para mim com curiosidade solene. Catuona, papá? Perguntou ele. Victor, o inglês, disse Alex gentilmente. Esta é a menina Maia. Ela vai ficar conosco por um tempo. Por quê? Perguntou Victor, com a franqueza das crianças pequenas. Porque ela é minha amiga e precisa de um lugar seguro para ficar. Victor pensou nisso, depois olhou para a minha barriga. Tens um bebê aí dentro? Não pude deixar de sorrir. Sim, uma menina. Os seus olhos arregalaram-se. Posso vê-la? Ainda não. Ela precisa de crescer mais primeiro. Talvez daqui a alguns meses. Ela vai ser minha amiga? A pergunta apanhou-me desprevenida. Olhei para Alex, que observava esta troca de palavras com uma expressão que não consegui decifrar. Acho que ela gostaria muito disso. Victor pareceu satisfeito com a resposta. Ele se contorceu no colo do pai e se aproximou de mim com cuidado, como se eu pudesse assustá-lo. Então, com a destemor das crianças, colocou a mãozinha na minha barriga. O bebê chutou como se respondesse. O rosto de Victor se iluminou. Ela está a dizer olá, não é? Concordei, com a garganta apertada por uma emoção inesperada. Alex se levantou e foi para o lado do filho. Victor, por que não vais procurar a Natasha? Acho que ela tem um lanche pronto para ti. Está bem, papá. O menino acenou para mim antes de correr em direção à casa, onde uma jovem, provavelmente Natasha, a sua ama, o esperava. Ele é lindo, disse eu, assim que Victor ficou fora do alcance da minha voz. Ele é tudo para mim. A voz de Alexis estava embargada pela emoção. A mãe dele morreu quando ele nasceu. Complicações durante o parto. Então somos só nós. A revelação me atingiu com força. Ele entendeu naquele momento. O medo de ser pai solteiro, o peso de ser responsável por uma vida tão pequena. Sinto muito, eu disse baixinho. Não sinta. Ela me deu o maior presente que alguém poderia dar. Ele olhou para mim, olhou mesmo para mim. Eu sei o que estás a enfrentar, Maia. Criar uma criança sozinha, o medo, a exaustão, a preocupação constante de não ser suficiente. Como consegues? Perguntei. Como equilibras tudo? Não consigo. Na verdade, não.
Tenho a ajuda da Natasha, da Helena, de outras pessoas. E garanto que o Victor esteja sempre protegido, que ele nunca tenha que se preocupar com as coisas com que eu me preocupo. Ele aproximou-se. É isso que posso oferecer-te. Ajuda, proteção, uma oportunidade de ser mãe sem te afogares constantemente. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Ele estava a me oferecer tudo o que eu tanto desejava. Segurança, proteção, ajuda com o bebê. Mas a que custo? O que ganhas com isso? Perguntei. A sério? Ele ficou em silêncio por um longo momento, o seu olhar vagando para onde Victor brincava à distância. Paz de espírito. Saber que alguém que salvou a minha vida está a ser cuidado. Saber que Victor terá um amigo, alguém próximo da sua idade. Ele olhou para mim e, talvez egoisticamente, saber que alguém nesta casa não tem medo de mim. Tenho medo de ti, admiti, mas não de mim como pessoa, do que represento, do que faço. Há uma diferença. Ele aproximou-se. O suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia novamente. Não quero que tenhas medo, Maia. Quero que te sintas segura. Não sei se consigo fazer isso. Então vamos começar aos poucos. Fica para jantar hoje à noite. Conhece algumas das minhas pessoas. Vê que não somos monstros. Apenas pessoas a tentar sobreviver num mundo complicado. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido a minha distância. Mas o riso encantado de Victor ecoou pela casa. E pensei na minha bebê, na minha menina, a crescer com um amigo, a crescer segura e cuidada. Está bem, eu disse. Jantar. O seu sorriso era como o nascer do sol, caloroso e inesperado. Ótimo. Venha, vou mostrar-lhe a sala médica. Deve saber com o que está a trabalhar. A sala médica ficava no primeiro andar, acessível através de uma porta escondida no que parecia ser um armário para casacos. Estava melhor equipada do que algumas salas de emergência em que já trabalhei. Mesa de exame, equipamento cirúrgico completo, farmácia abastecida com tudo, desde antibióticos a anestésicos. Isto é extenso, disse eu, passando a mão pelo equipamento. Quem montou isto? Um médico que trabalhava para mim. Reformou-se no ano passado. Desde então temos conseguido, mas não é o ideal. Que tipo de ferimentos é provável que eu veja? A sua expressão ficou séria. Principalmente ferimentos de bala. Ferimentos de faca, ossos partidos, queimaduras, o tipo de coisas que acontecem no meu trabalho. Não sou cirurgião traumatologista. Não, mas tem formação em urgências. Pode estabilizar, tratar ferimentos menores e lidar com emergências até conseguirmos atendimento cirúrgico adequado, se necessário. Percorri a sala, verificando os suprimentos, anotando o que havia e o que faltava. Meu instinto de enfermeira entrou em ação. Catalogar, organizar. Vai precisar de mais gaze e melhores kits de sutura. Esta seleção de antibióticos está desatualizada. Faça uma lista. Mandarei entregar tudo amanhã. Virei-me para ele. Se vou fazer isto, preciso de regras. Ninguém morre nesta sala se eu puder evitar. Não me importa o que fizeram ou quem são. Se alguém precisa de ajuda, eu ajudo. Isso não é negociável. Concordo. E preciso de acesso a recursos médicos adequados. Se alguém precisa de cuidados hospitalares, recebe cuidados hospitalares dentro do razoável. Algumas situações não podem correr esse risco. Então, essas são situações das quais não farei parte. Olhamos um para o outro, sem recuar. Finalmente, ele acenou com a cabeça. É justo? Mais alguma coisa? Sim, se em qualquer momento eu me sentir insegura. Se o teu mundo se tornar insuportável, eu posso ir embora. Sem perguntas, sem consequências. Algo brilhou nos seus olhos. Talvez dor ou medo de que eu realmente fosse embora. Não posso garantir a tua segurança fora destas paredes. Não enquanto existir a ameaça amorosa de Mickey. Então é melhor esperarmos que essa ameaça seja resolvida rapidamente. É melhor esperarmos, ele concordou. O jantar daquela noite foi numa sala de jantar formal com uma mesa que acomodava 20 pessoas. Mas éramos apenas nós quatro, Alex, Victor, Natasha e eu. A refeição era simples para os padrões da mansão. Frango assado, legumes, pão fresco. Victor conversou durante todo o jantar, contando-me sobre o seu dia numa mistura de inglês e russo, ocasionalmente corrigido gentilmente pelo pai. Natasha era quieta, mas gentil, uma jovem de talvez 25 anos que claramente adorava o menino.
Parecia quase normal, como um jantar em família, como algo que eu poderia ter tido em outra vida. Depois do jantar, Alex levou Victor, que estava com sono, para cima para dormir. Eu me vi voltando para a biblioteca, atraída por todos aqueles livros. A maioria estava em russo ou noutras línguas que eu não reconhecia, mas havia uma secção inteira de literatura inglesa, clássicos, ficção contemporânea, textos médicos. Gostas de ler? Virei-me e vi Alex na porta, sem casaco e com a gravata afrouxada. Ele parecia mais relaxado do que eu já o tinha visto, mais acessível. Quando tenho tempo, o que não é frequente, tu tens tempo agora. Ele entrou na sala, apontando para as prateleiras. Tudo isto é seu para explorar. Também há um tablet no seu quarto com acesso a milhares de outros livros. Você realmente pensou em tudo? Tento. Ele serviu 2 bebidas de uma garrafa na mesa lateral. Depois pareceu lembrar-se. Desculpe, você está grávida. Prefere água com gás? A consideração foi inesperada e comovente. Sim, por favor. Ele voltou momentos depois com um copo de cristal com água com gás e limão. Sentamo-nos nas cadeiras de couro junto à lareira, com as chamas a projetar sombras dançantes. Conta-me sobre a mãe do Victor, disse eu, se quiseres. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não iria responder. Então, Irena, ela era fogo, linda, apaixonada, completamente inadequada para alguém na minha posição, mas eu amava-a mesmo assim. Como se conheceram? Ela era violinista. Ouvi-a tocar num concerto e não consegui tirá-la da cabeça. Levei 3 meses para convencê-la a jantar comigo. Um sorriso triste tocou os seus lábios. Ela sabia o que eu era, o que eu fazia. Mesmo assim, escolheu-me, e isso matou-a. Isso não é justo. Complicações no parto acontecem. Não foi culpa sua, foi. Se ela nunca tivesse me conhecido, nunca tivesse engravidado, ainda estaria tocando violino, ainda estaria viva, ou teria morrido num acidente de carro ou de cancro, ou de qualquer outra das 1000 maneiras possíveis. Não pode se culpar pela aleatoriedade do universo. Ele olhou para mim, surpreso. Parece que fala por experiência própria. Bebi um gole de água, pensando no quanto deveria compartilhar. Os meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Acidente de carro. Um motorista bêbado passou um semáforo vermelho e foi isso. Sem aviso, sem despedida, simplesmente se foram. Sinto muito. Passei anos me perguntando se eu poderia ter mudado isso de alguma forma. Se tivesse pedido para ficar em casa naquele dia, se tivéssemos saído 5 minutos mais tarde. Se. Mas, eventualmente, percebi que não é assim que a vida funciona. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, e tudo o que podemos fazer é tentar encontrar significado no que vem depois. E que significado encontraste? Que a vida é preciosa, que cada momento importa, que se tenho as habilidades para salvar alguém, tenho a obrigação de tentar. Olhei nos seus olhos. Mesmo que essa pessoa seja um chefe do crime russo que me raptou, eu não te raptei. Semântica. Ele riu. O som era rico e genuíno, e percebi que era a primeira vez que o ouvia rir de verdade. Isso transformou o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, menos sobrecarregado. Não és o que eu esperava, disse ele. O que esperavas? Alguém mais assustada, mais frágil. Estou bastante assustada e definitivamente frágil, mas também sou uma mulher solteira e grávida que está sozinha há muito tempo. Aprendes a esconder o medo e a seguir em frente. Não deverias ter de o fazer, mas eu faço-o. Todos nós fazemos, à nossa maneira. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, os olhos intensos nos meus. Falei a sério quando disse que queria que te sentisses segura aqui. Isto não é uma prisão, Maia, é um santuário. Podes sair quando quiseres, mas não o recomendarás. Não, porque vi o que os Mikiov fazem às pessoas que os contrariam. E não deixarei que isso aconteça contigo ou com o teu bebê. O fogo crepitava entre nós, preenchendo o silêncio. Lá fora, a noite tinha caído completamente, as luzes da cidade visíveis através das janelas. Posso perguntar-te uma coisa? Eu disse que sim, qualquer coisa. Alguma vez te arrependes? Desta vida? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar distante. Todos os dias e nunca. Ele olhou para mim. É a única vida que conheço. O meu pai estava neste mundo, o pai dele antes dele. Eu nasci nele, fui treinado para ele. Está no meu sangue.
Mas o Vitor não precisa ser assim. Não, ele disse com firmeza. O Vitor terá escolhas que eu nunca tive. Ele irá para boas escolas, terá oportunidades legítimas. Ele poderá ser o que quiser, mesmo que queira seguir os seus passos. A dor passou pelo seu rosto. Especialmente então, eu faria tudo ao meu alcance para afastá-lo desta vida. Acreditei nele. Acreditei na profundidade do seu amor pelo filho, no seu desejo de dar a Victor o que ele nunca teve: liberdade. Você é um bom pai, eu disse suavemente. Eu tento. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Ficamos sentados em silêncio amigável por mais algum tempo, bebendo as nossas respectivas bebidas, observando o fogo. Quando finalmente me levantei para ir para a cama, exausta, ele também se levantou. Obrigada, disse eu, pelo jantar, por tudo isto. Não precisa de me agradecer. Preciso sim, porque apesar de tudo, apesar de como esta situação é insana, está a manter a sua palavra. Estás a proteger-me. E eu não tinha isso há muito tempo. Algo feroz e protetor brilhou nos seus olhos. Agora tens. Pelo tempo que precisares, disse ele, acompanhando-me até ao meu quarto. Um gesto que parecia estranhamente cavalheiresco, vindo de um homem que provavelmente ordenava execuções antes do pequeno almoço. Na minha porta, ele parou. Dorme bem, Maia, e se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, o meu quarto é logo acima do teu. É só chamar. Eu chamarei. Obrigada. Fechei a porta e encostei-me nela, com o coração a bater forte. O que eu estava a fazer? A sentir-me confortável na casa de um chefe do crime? A comer com a família dele? A começar a vê-lo como algo mais do que apenas perigoso? Mas, ao vestir o pijama de seda e deitar-me na cama incrivelmente confortável, não pude negar a verdade. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti-me segura. E isso era a coisa mais perigosa de todas. As 2 semanas seguintes passaram numa estranha confusão de normalidade e irrealidade. Acordava todas as manhãs em lençóis de seda. 8 refeições preparadas por um chefe pessoal e passava as tardes na sala médica a organizar suprimentos ou a ler na biblioteca. Victor tornou-se meu companheiro constante, seguindo-me pela casa com perguntas intermináveis sobre o bebê, sobre amamentação, sobre tudo. Ela terá cabelo quando nascer? Ele perguntou uma tarde, enquanto estávamos sentados no jardim, com a sua mãozinha apoiada na minha barriga. Provavelmente, a maioria dos bebés tem. De que cor? Ainda não sei. Talvez escuro como o meu. Ele considerou isso seriamente. O papá diz que eu parecia uma batatinha quando nasci. Eu ri, imaginando o pequeno Victor como um recém-nascido enrugado. Todos os bebés parecem batatas no início. Depois ficam bonitos. Eu sou muito bonito agora, disse ele com naturalidade. Sim, és mesmo. Alex apareceu no terraço com o telemóvel na mão, com uma expressão tensa. Ele tinha estado em reuniões toda a manhã, a sua voz ecoando pela casa em russo rápido. O que quer que estivesse a acontecer com os amores de Mike estava a piorar. Victor, vai procurar a Natasha, disse ele. Está na hora das tuas aulas. O menino fez beicinho, mas obedeceu, dando uma última palmada na minha barriga antes de sair a correr. Alex sentou-se no banco ao meu lado, e eu podia sentir a tensão que emanava dele. Mais notícias? Perguntei. Notícias complicadas? Ele esfregou o queixo. Um gesto que eu aprendi significar que ele estava frustrado. Os Mikyovs estão pressionando mais. Eles atacaram um dos meus armazéns ontem à noite. Graças a Deus, não houve vítimas. Mas eles estão enviando uma mensagem. Que tipo de mensagem? Que não vão parar até conseguirem o que querem, que é o meu território, as minhas operações, tudo o que construí. Coloquei a minha mão sobre a dele, um gesto instintivo. O que vais fazer? Ele olhou para as nossas mãos unidas, depois para o meu rosto. O que tenho de fazer? Mas preciso de saber que estás segura primeiro. Estou segura aqui. Garantiste isso por agora. Mas se isto se agravar, e vai agravar-se, preciso de considerar outras opções. Há uma propriedade na Suíça mais remota, mais fácil de proteger. Estou a pensar em enviar-te a ti e ao Victor para lá até isto estar resolvido. O pânico agitou-se no meu peito. Estás a mandar-nos embora para tua proteção. E tu? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava preparada para examinar.
Os seus olhos suavizaram-se e ele virou a mão para segurar a minha corretamente. Eu ficarei bem. Já sobrevivi a coisas piores do que os Mikyovs. Isso não é reconfortante, Maia. Ele aproximou-se, a sua mão livre subindo para acariciar a minha bochecha. Não posso fazer o que precisa ser feito se estiver constantemente preocupado com você. Se eu souber que você e o Victor estão seguros, em algum lugar longe desta confusão, posso me concentrar. Posso acabar com isto. Acabar com isto, o que queres dizer? Quero dizer o que quero dizer. Não faças perguntas para as quais não queres respostas. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter ficado horrorizada com a maneira casual como ele discutia a violência. Mas, em vez disso, inclinei-me para o seu toque, encontrando conforto na sua presença. Quando? Perguntei. Em breve. Talvez em alguns dias. Ainda estou a fazer os preparativos. Naquela noite não consegui dormir. O bebê estava inquieto, a dar pontapés e a revirar-se, e a minha mente não se acalmava. Fiquei a pensar no plano da Alexis de me mandar embora, em como sentiria falta do riso do Victor, da gentileza da Helena, da estranha sensação de pertença que encontrei nesta casa, em como sentiria a falta dele. Era perigoso. Esses sentimentos que se desenvolviam entre nós, inadequados. Ele era um criminoso, e eu era o quê? Sua prisioneira, sua empregada, algo completamente diferente. À meia-noite desisti de dormir e desci as escadas de roupão, pensando que talvez um pouco de leite morno ajudasse. A casa estava silenciosa. Apenas os bips suaves dos sistemas de segurança quebravam o silêncio. Encontrei Alex na cozinha, em pé ao balcão com um copo de vodka, olhando pela janela para o jardim escuro. Ele estava sem camisa, vestindo apenas calças de pijama. E eu podia ver as cicatrizes que marcavam as suas costas. Feridas de bala, cortes de faca, evidências de uma vida violenta. Não consegue dormir? Ele perguntou sem se virar. O bebê está a fazer ginástica. Você está muito na minha cabeça? Ele virou-se para mim. E na luz fraca da cozinha, ele parecia exausto, vulnerável de uma forma que eu nunca tinha visto. Queres um chá? Seria ótimo. Ele se movia com uma domesticidade surpreendente, enchendo a chaleira, pegando canecas e saquinhos de chá. Receita da Helena, disse ele. Camomila com mel. Ela jura que ajuda a dormir. Sentamo-nos na ilha da cozinha, esperando a água ferver. A intimidade do momento, apenas nós dois na casa silenciosa, parecia significativa de alguma forma, como cruzar uma linha invisível. Posso perguntar-te algo pessoal? Eu disse. Pode perguntar. Posso não responder, porque não voltou a casar. Depois de Inrea, ele ficou em silêncio por um longo momento, os dedos traçando padrões na bancada de mármore. Porque mais ninguém me fez sentir o que ela me fez sentir. E porque trazer alguém para esta vida, para este mundo, parece uma sentença de morte. Mas trouxeste-me para cá. Já estavas em perigo por minha causa. Isso é diferente de escolher envolver alguém. Ele olhou para mim. Embora eu suponha que o resultado seja o mesmo. Estás aqui no meu mundo em risco por minha causa. Eu tomei a decisão de te avisar. A culpa é minha. É mesmo? Ou eu manipulei a situação? Usei as tuas circunstâncias contra ti. A sua expressão era de dor. Eu sabia que estavas desesperada. Eu sabia que não tinhas outras opções. Eu poderia simplesmente ter pago as tuas dívidas e deixado-te voltar para a tua vida. Em vez disso, trouxe-te para a minha casa, tornei-te dependente de mim. Estás a dar demasiado crédito a ti mesma. Eu não sou tão fácil de manipular, não é? Estás aqui, não estás? A usar roupas que eu comprei, a dormir na minha casa, a cuidar do meu filho. Ele levantou-se abruptamente e foi até a janela. Diz-me, Maia, se eu não tivesse pago as tuas dívidas, se não estivesses em perigo, ainda estarias aqui? A pergunta doeu porque eu não sabia a resposta. Eu teria ficado se tivesse escolha? Ou estava apenas a tirar o melhor proveito de uma situação ruim? A chaleira apitou, quebrando a tensão. Alex serviu o chá com as mãos trêmulas, e percebi com um sobressalto que ele estava chateado, realmente chateado, não apenas com a sua calma controlada de sempre. Eu ficaria, disse baixinho. Ele congelou de costas para mim. O quê? 2. Se tivesses pago as minhas dívidas e não houvesse perigo, se eu tivesse todas as oportunidades de ir embora em segurança, acho que ainda ficaria, pelo menos por um tempo. Respirei fundo.
Porque o Victor precisa de alguém além dos funcionários pagos. Porque precisas de alguém que não tenha medo de te confrontar. E porque, apesar de tudo, sinto-me mais segura aqui do que em qualquer outro lugar. Ele virou-se lentamente, os seus olhos escuros procurando os meus. Não estás a falar a sério. Estou, e isso aterroriza-me. Levantei-me, aproximando-me dele. Eu deveria odiar-te. És tudo de que eu deveria fugir, mas quando te vejo com o Victor, quando me olhas como se eu fosse importante, quando me proteges sem pedir nada em troca, isso faz-me querer coisas que eu não deveria querer. Maia, o meu nome foi apenas um sussurro. Não sabes o que estás a dizer, não é? Tenho 28 anos, estou grávida e sozinha. E pela primeira vez em anos, alguém está realmente a cuidar de mim, em vez do contrário. Sabes como isso é inebriante? Como é perigoso? Ele diminuiu a distância entre nós em duas passadas, as mãos subindo para emoldurar o meu rosto. Isso é errado. Devias voltar para cima. Devemos esquecer que esta conversa aconteceu. Devemos? Coloquei as minhas mãos no peito dele, sentindo o seu coração acelerado sob as minhas palmas. Ou devemos parar de fingir que não há nada entre nós? O que há entre nós é gratidão e circunstância, nada mais. Estás a mentir. Sim, a admissão pareceu arrancada dele. Estou. E então ele estava a beijar-me, desesperado e feroz, as suas mãos emaranhadas no meu cabelo. Eu retribuí o beijo com o mesmo desespero. Meses de solidão, medo e saudade se derramaram naquele beijo. Os seus lábios eram surpreendentemente macios. O seu toque gentil, apesar da intensidade. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. Isto é uma péssima ideia, disse ele. Provavelmente a pior. Tu mereces algo melhor do que isto. Melhor do que eu, talvez. Mas eu não quero algo melhor. Quero algo real. Quero-te a ti. Ele afastou-se para me olhar com uma expressão torturada. Se fizermos isto, se cruzarmos esta linha, não posso prometer-te uma vida normal. Não posso prometer segurança, estabilidade ou qualquer uma das coisas que deves ter. Não preciso de promessas. Preciso de alguém que me veja, que não me trate como se eu fosse frágil ou indefesa. Alguém que olhe para mim como estás a olhar agora, como se fosses a coisa mais bonita que já vi. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Porque tu és, Maia, bonita e forte, e muito além de tudo o que eu mereço. Então somos perfeitos um para o outro. Porque eu não mereço um chefe do crime com um coração de ouro que me faz sentir importante. Ele riu. O som era quebrado e bonito. Coração de ouro. É óbvio que não sabes das coisas que eu fiz. Eu sei o suficiente e, mesmo assim, escolho-te. Desta vez, quando ele me beijou, foi mais lento, mais profundo, uma promessa em vez de uma pergunta. As suas mãos eram cuidadosas à volta da minha barriga, protetoras mesmo na paixão. Quando ele finalmente se afastou, os seus olhos estavam escuros de desejo e de outra coisa, medo. Vem lá para cima, disse ele. Não apenas para conversar, para estar perto. Preciso estar perto de ti. Peguei na mão dele e subimos juntos as escadas até o seu andar privado. O quarto dele era masculino e simples, dominado por uma cama enorme e janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Deitamo-nos juntos, completamente vestidos, as minhas costas contra o peito dele, o braço dele protegendo a minha barriga. Fala-me sobre ela, murmurou ele no meu cabelo. A tua filha? O que queres saber? Tudo. Como vais chamá-la? Sorri na escuridão. Estou a pensar em Helena, em homenagem a uma pessoa gentil que me ajudou quando precisei. O seu braço apertou-me com mais força. A Helena iria adorar isso. Ela dá mais pontapés à noite, geralmente por volta da meia-noite. Tem soluços pelo menos uma vez por dia, o que é adorável e irritante. E ela reage à música, especialmente à clássica, que a acalma. Tal como o Victor, ele adora música, provavelmente por influência da mãe. Conversamos durante horas, partilhando histórias, sonhos, medos. Ele contou-me sobre como foi crescer no mundo do pai, sobre a primeira vez que teve de matar alguém aos 16 anos, sobre os pesadelos que ainda o assombravam. Eu contei-lhe sobre a morte dos meus pais, sobre o acolhimento familiar, sobre como me formei em enfermagem com bolsas de estudo e pura determinação. Por volta das 3 da manhã, finalmente adormeci nos seus braços, sentindo-me mais segura do que em anos. Acordei com a luz do sol e o cheiro de café.
Alex estava sentado numa cadeira perto da janela, completamente vestido, a observar-me com uma expressão que não consegui decifrar. Bom dia, disse eu, subitamente constrangida. Bom dia. Ele entregou-me uma chávena de chá. Devo pedir desculpa pela noite passada. Aproveitei-me. Para. Não tiraste partido de nada. Somos ambos adultos, ambos fizemos escolhas. Ele acenou com a cabeça lentamente. Ainda assim, as coisas já são complicadas o suficiente sem acrescentar isto à mistura. O meu coração afundou-se. Estás a dizer que a noite passada foi um erro? Estou a dizer que não sei o que foi nem o que significa para o futuro. Ele passou a mão pelo cabelo frustrado. Preocupo-me contigo, Maia, mais do que devia. Mas preocupar-se comigo é perigoso. Estar comigo é perigoso. Preciso que compreendas isso. Eu compreendo e, mesmo assim, escolho estar contigo. Mesmo sabendo quem eu sou, o que faço, mesmo sabendo. Antes que ele pudesse responder, o telemóvel tocou. Ele atendeu em russo, a sua expressão escurecendo a cada palavra. Quando desligou, olhou para mim com uma fúria mal controlada. Os Mikhail sabem que estás aqui. Eles sabem sobre o Victor e estão a ameaçar vir atrás de vocês dois, a menos que eu entregue as minhas operações até o final da semana. O gelo inundou as minhas veias. Como é que eles descobriram? Alguém falou. Alguém da minha organização nos traiu. Ele ficou a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Vou transferir vocês dois hoje. Dentro de 1 hora, a Suíça seria óbvia demais. Eles estarão vigiando todas as minhas propriedades conhecidas. Vou mandar vocês para outro lugar. Para um lugar inesperado. Onde? É melhor que não saibas ainda. Há menos risco se eles interrogarem alguém aqui. A palavra interrogar causou-me outro arrepio. Isto já não era apenas negócios, era guerra. E tu? Perguntei novamente. Vou acabar com isto hoje. Ele pegou no telemóvel e começou a digitar rapidamente. Tenho pessoas no local. É hora de partir, Alex. Ele veio até mim e me abraçou com força. Preciso que confies em mim. Consegues fazer isso? Acenei com a cabeça contra o peito dele, respirando o seu cheiro, tentando memorizar este momento. Ótimo. Agora vai fazer as malas. Só o essencial. O Dmitry vai levar-te a ti e ao Victor. A Helena também vai para ajudar com ele. E a Natasha, ela está com a família há 2 anos. Confio nela, mas não vou arriscar. Ela vai ficar aqui. Em 30 minutos, estávamos num SUV com vidros escuros. Helena segurava um Victor confuso. Eu segurava uma pequena mala com os meus pertences. Alex ficou na entrada da garagem, com uma expressão de fúria controlada no rosto. Inclinou-se pela minha janela. Eu irei atrás de ti. Não importa o que aconteça, eu vou encontrar-te e trazer-te para casa. Esta é a tua casa. Perguntei, surpresa com a verdade nessas palavras. É se tu quiseres que seja. Ele beijou-me com força e desespero. Um beijo que parecia um adeus. Então estávamos a afastar-nos, o prédio desaparecendo atrás de nós. O abrigo acabou por ser uma cabana modesta no interior de Nova York, enterrada no meio da floresta, sem vizinhos por quilômetros. Era confortável, mas simples. 3 quartos, uma cozinha, uma sala de estar com lareira. Nada parecido com o luxo do prédio. Dmitry ficou conosco, junto com 2 outros seguranças que eu não conhecia. Eles montaram um perímetro, instalaram câmaras adicionais e deixaram claro que ninguém sairia sem permissão. Victor se adaptou rapidamente, encantado com a floresta e a vida selvagem. Mas eu podia ver a preocupação de Helena. Podia sentir minha própria ansiedade crescendo a cada hora que passava sem notícias de Alexei. No segundo dia, finalmente exigi respostas. O que está a acontecer? Alguém teve notícias dele? A expressão de Dmitry era sombria. O Sr. Volkov está a lidar com a situação. É tudo o que posso dizer. Isso não é suficiente. Preciso saber se ele está bem. Ele está a fazer o que precisa ser feito por si. Pelo Victor. Por todos nós. Eu queria gritar com a falta de resposta. Em vez disso, fui para o meu quarto e liguei para o telemóvel de Alexis. A chamada foi direcionada para o correio de voz. Naquela noite, deitei-me na cama sem conseguir dormir, com uma mão na barriga, sentindo o bebê a dar pontapés. A tua mãe está a enlouquecer, sussurrei, e acho que estou apaixonada por um homem muito perigoso. O que devo fazer com isso? O bebê deu outro pontapé, como se dissesse, descobre. No terceiro dia, o telemóvel da Helena tocou.
Observei-a a atender, a sua expressão passando de preocupada a aterrorizada e depois a aliviada em questão de segundos. Maia, disse ela com a voz trêmula. Acabou. O Sr. Volkov está vivo. Ele vem atrás de nós. O alívio tomou conta de mim com tanta força que os meus joelhos ficaram fracos. Quando? Amanhã. Ele está a tratar de alguns detalhes finais. Depois, virá pessoalmente. Passei a noite a andar de um lado para o outro, ansiosa demais para dormir. O bebê parecia sentir a minha agitação, chutando e rolando constantemente. Quando o amanhecer finalmente chegou, eu estava exausta e nervosa, parada na janela, à procura de qualquer sinal de aproximação. O SUV preto chegou às 9 horas. Saí pela porta antes mesmo de ele parar completamente, apesar dos protestos de Dmitri sobre os protocolos de segurança. Alex saiu do veículo e eu prendi a respiração. Ele estava com um aspecto terrível, rosto machucado, lábio cortado, movendo-se com cuidado como se suas costelas doessem, mas vivo. Ele estava vivo. Maia, ele me segurou quando eu praticamente me joguei em cima dele, seus braços me envolvendo, apesar dos ferimentos que ele escondia. Calma. Estou um pouco machucado. O que aconteceu? Você está bem? Eles fizeram isso? Ele me silenciou com um beijo, gentil por causa do lábio cortado, mas não menos intenso. Estou bem. Está feito. Os Mikhailovs não são mais uma ameaça. Eu queria perguntar o que isso significava, mas não tinha certeza se queria a resposta. Em vez disso, apenas o abracei, sentindo o seu coração bater contra o meu. Papá. Victor saiu da cabine. Natasha logo atrás dele, jogando-se nos pés do pai. Alex estremeceu, mas o pegou no colo mesmo assim, segurando o filho com força. Ei, rapazinho, sentiste tanta saudade de mim? Trouxeste-me um presente? Apesar de tudo, Alex riu. Talvez, veremos. Helena apareceu, com alívio estampado no rosto. Ela e Alex trocaram algumas palavras em russo e vi lágrimas nos olhos dela enquanto o abraçava. Finalmente, ele pousou Victor no chão e voltou-se para mim. Precisamos de conversar em particular. Caminhamos um pouco pela floresta, apenas o suficiente para ficarmos fora do alcance dos ouvidos. O sol da manhã filtrava-se através das árvores. Os pássaros cantavam à nossa volta. A cena era quase pacífica. Conta-me, disse eu. Tudo. Ele encostou-se a uma árvore, claramente exausto. Dei-lhes uma escolha. Deixar Nova York para sempre ou enfrentar as consequências. Eles escolheram lutar. O seu maxilar apertou-se. Então dei-lhes as consequências. A sua liderança desapareceu. As suas operações foram desmanteladas. Qualquer um que tentar reconstruir enfrentará o mesmo destino. Desapareceram? Quer dizer? Sim, quero dizer exatamente isso. Os seus olhos encontraram os meus. Desafiadores. Isso muda o que sente por mim? Eu deveria ter dito que sim. Deveria ter ficado horrorizada. Mas pensei na ameaça que eles fizeram contra mim e Victor. Pessoas inocentes que eles estavam dispostos a magoar para conseguir o que queriam. Pensei em Alex fazendo o que precisava fazer para proteger a sua família. Não, eu disse baixinho. Isso não muda nada. Um alívio passou pelo seu rosto. Estar a falar a sério? Estou, não gosto disso. Não vou fingir que entendo o seu mundo ou que aprovo a violência, mas entendo por que fez o que fez e estou grata por estarmos a salvo. Ele me puxou para perto, com o rosto enterrado no meu cabelo. Eu fiquei com tanto medo o tempo todo. Tudo o que conseguia pensar era em voltar para ti, garantir que estavas segura, ter a certeza. Ele afastou-se para me olhar. Amo-te, Maia. Sei que é muito cedo, muito complicado, muito tudo. Mas amo-te e preciso que saibas isso antes de tomares qualquer decisão. O meu coração vacilou. Que decisões? Ou se queres que eu te arranje um lugar seguro, longe de tudo isto, que te dê dinheiro, proteção, tudo o que precisas para criar a tua filha em paz. A sua voz estava rouca de emoção. Eu compreenderei se decidires partir. Vou odiar isso, mas compreenderei. Coloquei as minhas mãos no peito dele, sentindo o seu coração acelerado sob as minhas palmas. Eu escolho-te. Eu escolho esta vida louca, perigosa e impossível porque também te amo. E porque o Victor precisa de uma figura materna e a minha filha precisa de um pai, e nós precisamos um do outro. Tens a certeza? Porque uma vez que estiveres totalmente neste mundo,
Não há volta a dar. Ficarás ligado a mim, à minha organização, a tudo o que eu sou. Eu já estou ligado a ti. Estou desde o momento em que me puxaste para dentro daquele carro. Eu sorri. Além disso, alguém precisa de te manter vivo. É óbvio que não consegues fazer isso sozinho. Ele riu, depois fez uma careta. Definitivamente, tinha as costelas magoadas. Vamos, entra para que eu possa examinar-te adequadamente. E depois vamos para casa. Casa? Repetiu ele, como se estivesse a atestar a palavra. Sim, vamos para casa. 3 meses depois, entrei em trabalho de parto numa terça-feira à tarde. Alex, normalmente tão calmo e controlado, entrou em pânico total. Ele me colocou no carro antes mesmo de eu terminar de arrumar a minha mala para o hospital. Ligou para o seu médico particular. Ligou para Helena para buscar Victor. Ligou para todo mundo. Respire, eu disse a ele quando outra contração começou. Sou eu quem está a ter o bebê e estou mais calma do que você. Isso é diferente. Isso é você. Isso é... Ele apertou o volante com mais força. E se algo der errado? E se nada der errado? Temos os melhores cuidados médicos que o dinheiro pode comprar. E eu sou forte. Lembre-se, 12 horas depois, Helena Maria Torres Volkov veio ao mundo, gritando com toda a força dos seus pequenos pulmões. Ela era perfeita. Cabelo escuro, olhos castanhos, 10 dedos nas mãos e nos pés. E quando Alex a segurou pela primeira vez, com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu me apaixonei por ele novamente. Victor ficou completamente encantado, insistindo em segurar a sua irmãzinha constantemente. Ela é tão pequena, sussurrou ele com admiração. Como uma bonequinha muito barulhenta, disse Alex com um sorriso, enquanto Helena soltava outro grito. Nós a trouxemos para a casa Brownstone, porque era isso que ela se tinha tornado, e a vida entrou num novo ritmo. Alimentações tarde da noite, trocas de fraldas, Victor a ajudar à sua maneira de criança de 3 anos. A organização de Alexis a funcionar perfeitamente nos bastidores, mas sem nunca tocar na bolha de domesticidade que tínhamos criado. Uma noite, quando Helena tinha 6 semanas, encontrei Alex no berçário às 3 da manhã, segurando-a enquanto ela dormia. Ele cantava baixinho em russo uma canção de ninar que eu não conhecia. És bom nisto, disse eu da porta. Ele olhou para cima sorrindo. É prática. O Victor dormia muito mal. Fui juntar-me a eles, encostando-me ao seu lado, observando o peito minúsculo da nossa filha subir e descer. Estás feliz? Perguntei. Mais feliz do que alguma vez imaginei ser possível, disse ele, beijando-me no topo da cabeça. Salvaste a minha vida, Maia. Não apenas naquela noite no restaurante, mas todos os dias desde então. Deste-me algo pelo qual viver além da sobrevivência. Uma família verdadeira, um lar verdadeiro. Salvamos um ao outro. Corrigi. Eu estava a afogar-me antes de te conhecer, e agora estás exatamente onde pertences. 6 meses após o nascimento de Helena, Alex pediu-me em casamento, não com alarde ou gestos grandiosos, mas discretamente numa manhã, durante o pequeno almoço. Victor ajudou entregando-me o anel, uma relíquia de família que pertencera à sua avó. Queres casar comigo? Perguntou Alex com voz firme, mas olhos nervosos. Queres ser oficialmente minha esposa? Tornar esta família real em todos os sentidos. Olhei para o anel, para o rosto ansioso de Victor, para a expressão esperançosa de Alexis, para a vida que construíramos a partir do perigo, do desespero e de um amor improvável. Sim, eu disse 1000 vezes. Sim, o casamento foi pequeno, privado, apenas com a família e alguns amigos de confiança. Eu usei um vestido branco simples que acomodava o meu corpo ainda em recuperação. Victor foi o porta-alianças, levando o seu trabalho muito a sério. Helena dormiu durante toda a cerimônia nos braços da governanta. Quando Alex me beijou como sua esposa, senti o gosto de sal e percebi que ambos estávamos a chorar. Eu amo-te, ele sussurrou nos meus lábios. Minha Maia feroz e corajosa, também te amo, meu Alex perigoso e dedicado. 2 anos depois, eu estava na nossa cozinha a observar Victor e Helena brincarem no jardim através da janela. Victor estava a ensiná-la a perseguir borboletas. As suas pernas de criança eram trêmulas, mas determinadas. Os braços de Alex envolveram-me por trás, as suas mãos repousando na minha barriga,
onde o terceiro bebê já estava a dar sinais da sua presença. Mais um, disse ele com admiração. Tens a certeza de que queres três? Estás a reclamar? Nunca. Só quero que sejas feliz. Virei-me nos seus braços, olhando para o homem que mudou todo o meu mundo. Ele ainda era perigoso, ainda envolvido em coisas sobre as quais eu não perguntava. Mas ele também era um pai dedicado, um marido amoroso, um homem que me deu tudo o que eu nunca ousei sonhar. Estou feliz, disse eu, mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Quem diria que salvar a vida de um chefe da máfia acabaria por salvar a minha? Ele riu, puxando-me para mais perto. Quem diria que uma enfermeira grávida entraria no meu mundo e o viraria de cabeça para baixo? A melhor decisão que já tomei. Escrever aquele bilhete, não. Entrar no teu carro no jardim? Victor chamou. Papá, mamã. A Helena apanhou uma borboleta. Saímos juntos, juntando-nos as nossas crianças ao sol. E enquanto observava a Alexi colocar Helena nos ombros enquanto Victor tagarelava animadamente sobre a borboleta, pensei naquela noite há 2 anos. A noite em que escrevi aquelas 4 palavras que mudaram tudo. Eles envenenaram a tua bebida. Eu salvei a vida dele. Ele salvou a minha. E juntos, construímos algo lindo a partir do perigo e do desespero. Uma família, um lar, um amor que não deveria ter funcionado, mas de alguma forma funcionou. Porque às vezes, a escolha mais perigosa é a certa. Às vezes, a pessoa de quem você deve fugir é a pessoa para quem você deve correr. E às vezes, um momento desesperador se torna o começo de tudo o que você nunca soube que precisava. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você gostou desta história, confira os outros vídeos na sua tela agora. Acho que você vai gostar muito deles e não se esqueça de se inscrever se ainda não o fez. Até a próxima.